Oi pessoal, meu nome é Tayana Broto, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vou falar sobre relacionamento amoroso. Mas pessoal, antes de eu começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar aquele sininho, que aí todo o conteúdo que eu preparar com muito carinho para vocês vão ser notificados. Vamos lá? Por que a gente sente raiva? Eu costumo falar para os meus pacientes que a gente sente raiva toda vez que alguém viola alguma coisa nossa, fere algum sentimento nosso. Pode ser uma expectativa que a gente criou, uma necessidade que a gente tem, uma necessidade emocional, pode ser algum desejo, ou até mesmo algum valor nosso que é muito importante pra gente. Então, quando esse outro, esse parceiro no caso, faz alguma coisa que nos fere, a gente fica com muita raiva. E raiva é um sentimento estranho, né? Parece que raiva é um sentimento que ele não é bem visto, ele não é aprovado socialmente. E por que isso acontece? Porque normalmente a raiva, ela desencadeia um comportamento mais agressivo, um comportamento impulsivo que acaba machucando a outra pessoa. A raiva ela acaba liberando uma energia, uma descarga emocional muito grande e a gente acaba assim, falando coisas que a gente não queria ter falado, não conseguindo controlar esse sentimento. Eu percebo muito isso no consultório. E um outro ponto importante para falar da raiva é que normalmente a pessoa que sente a raiva, ela também se sente culpada, porque se ela tem esse comportamento desde a infância, desde a adolescência, isso foi se construindo aí na história de vida dela, e aí é muito particular, a gente precisa investigar cada caso, cada história de vida. Mas assim, a pessoa que sente essa raiva, ela se sente culpada, porque ela é vista pelas pessoas como uma pessoa difícil de lidar. Como ela tem esse comportamento mais enfático, mais incisivo, são pessoas que normalmente acabam se posicionando mais, elas muitas vezes são mal vistas, né? E eu entendo, porque não é fácil de lidar com a raiva. Não é fácil nem para a pessoa que sente a raiva, nem para a pessoa que convive. Então eu costumo dizer que todo relacionamento é uma dinâmica conjugal, em que o meu comportamento interfere no seu e que o seu interfere no meu. Então a gente não tem como isolar, né? Então a gente não tem como dizer, a culpa é só do fulano ou só do ciclano. É uma dinâmica que se retroalimenta. E por que eu tô falando isso? O que a raiva significa? Alguém precisa violar alguma coisa muito importante que é nosso, da nossa essência, da nossa personalidade. E é muito complicado porque quando a gente fala de sentimentos, de emoções, é difícil a gente julgar. Ainda mais eu como psicóloga, eu não gosto de me colocar nessa posição, né, onde eu vou defender algum juízo de valor, porque eu justamente tenho essa visão mais ampla do que realmente esse sentimento significa, o que está por trás desse sentimento. E é por isso que eu estou aqui para ajudar vocês a lidar com esse sentimento que é tão delicado. Então, o mais importante é a gente, primeira coisa, identificar o que foi que aconteceu. O que esse outro fez para mim que acabou violando algo meu. E nessas horas, a gente não tem que entrar nesse mérito do que é certo e do que é errado. Quando a gente vai por esse caminho, a gente não chega na raiz e na causa do problema. Quando a gente não chega na causa do problema, a gente não consegue corrigir o problema. A gente não consegue identificar o que está acontecendo. Porque aí vem aqueles pensamentos, não, eu não posso me sentir assim, eu sou realmente uma pessoa muito difícil, eu tô provocando algo ruim no meu parceiro. E até pode ser, não é legal esse sentimento para nenhum dos dois. Só que a gente precisa entender a origem desse sentimento. Então, primeira coisa, se pergunte, o que o outro fez que me feriu, que me violou?
sem a gente entrar nesse mérito de certo ou errado, como eu disse, né? Então vou dar aqui alguns exemplos. Eu fico muito irritada porque o meu parceiro se atrasa com frequência. No decorrer da minha história de vida, eu aprendi que isso é um desrespeito com as pessoas. Então, a partir do momento que a gente combinou algo, algum compromisso, a gente precisa cumprir esse combinado. Eu tô colocando aí como seu parceiro a minha palavra, é a minha palavra que tá em jogo. E eu não quero denegrir a minha imagem, o que eu represento para as pessoas. E quando a gente tá falando de um relacionamento amoroso, né, é um casal que convive juntos. Porque aí a gente vai falar assim, mas quem que tá certo? A pessoa que se atrasou ou a pessoa que leva tudo com muita rigidez, a ponto de não tolerar nenhum erro, nenhuma falha, né? E aí é mais complicado ainda quando esse comportamento, ele se repete. Ele acaba sendo um padrão de comportamento, afetando constantemente a outra pessoa. Então, assim, quando a gente sente raiva, a gente ataca a outra pessoa. E a outra pessoa, quando recebe essa reação, automaticamente ela vai se defender. E aí a gente começa a entrar, o casal, né, começa a entrar nessa discussão que não tem fim. Acho que isso é muito comum, acontece com muitos casais. E é uma discussão que os dois, eles tentam apontar o erro do outro como um mecanismo, como uma forma de se defender. Então eu costumo dizer o seguinte: se a outra pessoa sentiu raiva, significa que você violou algo dela. Isso quer dizer que você é culpado pelo sentimento da pessoa? Não. Eu não gosto de usar essa palavra culpa, eu gosto de usar a palavra contribuição. Porque aquela pessoa que sente a raiva e você violou alguma coisa dela para ela se sentir assim, ela foi construindo essas regras da vida, esses valores ao longo de toda uma vida. Muitas vezes foi uma educação mais rígida, a escola que ela frequentou foi uma escola também que não aceitava falhas, que punia. Então ela foi formando toda a identidade, toda a personalidade dela baseado nesses valores. E isso foi formando quem ela é, a identidade dela, como que ela se coloca no mundo, qual a visão dela de mundo. Então eu vejo que assim, não adianta a gente também exigir do outro que ele controle essa raiva. É difícil, né? Quando a gente sente aquela emoção intensa e a gente pedir para a pessoa controlar. Eu sei que é importante e a partir do momento que a gente vai se conhecendo e entendendo as motivações que estão por trás daquele sentimento, fica mais fácil. Mas no momento que a situação acontece, pedir para o outro se acalmar, brigar com o outro, entrar numa discussão, não vai ajudar. Embora ele esteja, sim, tendo um comportamento agressivo com você. Então é importante nessas horas, quem está sofrendo esse ataque, se colocar numa posição de mais empatia. Porque a pessoa que está sentindo a raiva ali naquele momento, que está sendo dominada por aquela emoção que é muito intensa, ela não vai ter condições de fazer aquilo naquele exato momento. Então a gente precisa tentar de alguma forma acalmar essa pessoa que está sentindo a raiva. Até porque de alguma forma a gente teve contribuição nesse sentimento dela. Certo ou errado, a gente tem uma parcela de responsabilidade nisso. E aí vocês podem até estar me perguntando, mas Tayana, então essa pessoa que sente raiva, ela vai ficar imune? Ela não vai ter nenhuma consequência? Ela vai continuar agindo dessa maneira? Eu não tenho esse comportamento com ela aqui dentro da nossa relação? Pessoal, não é interessante a gente pensar dessa forma, porque a pessoa ela não tem esses valores, essas expectativas, essas necessidades à toa. Ela construiu isso ao longo de uma vida. Ela é desse jeito. Isso não significa que ela não pode aprender. Então a gente tem muito uma falsa ideia de que a partir do momento em que alguém sente raiva, expressa essa raiva com a gente precisa se posicionar. Eu ouço muito isso no consultório. Não, eu não posso permitir. Você não pode permitir alguém te tratar dessa maneira. Eu concordo com isso em partes. A gente não tem que permitir que ninguém nos agrida, que ninguém nos ofenda.
Mas existem outras maneiras da gente lidar com esse sentimento que eu percebo que é muito mais efetivo. E aí eu gosto muito de olhar para a comunicação não violenta, que é um conceito do Rosenberg. Dentro da psicologia, ele diz que atrás de todo comportamento agressivo tem necessidades emocionais não atendidas. Tem alguma coisa ali que você, enquanto parceiro ou parceira, não está conseguindo atender. Então, não entra naquela discussão, não tente argumentar com a pessoa naquele momento. A atitude mais sábia de fazer quando a pessoa entrou nesse espiral da raiva é dar o tempo dela. Sair de cena, tentar não trazer isso para o lado pessoal. Embora você tenha aí uma contribuição, a gente traz essa queixa do outro, essa fala do outro, como algo muito pessoal. Isso acaba nos machucando. Então, dê o tempo da pessoa, ela vai refletir. E aí, no momento mais adequado, quando os dois estão mais calmos, vocês podem conversar e os dois tentar entender o que aconteceu ali, sem criticar. Eu vejo que os casais no consultório, eles acabam se criticando muito ao outro. Ah, porque ele é assim. Ah, porque ele se fecha. Ah, porque ela sentiu muita raiva, ela fica muito irritada. Desse jeito não dá. E aí, a gente não ajuda o outro a sair dessa situação e a gente também não olha para os nossos comportamentos que podem desencadear, que podem estar sendo o gatilho da raiva do nosso parceiro ou da nossa parceira. Então, procure entender sem julgar. Ah, mas o outro é muito exigente, ele não tolera erro. Tudo bem, mas aquilo é importante para ele. Será que de alguma maneira eu não consigo me adequar? Vamos pensar que ele tem os motivos dele para agir daquela forma. Não é uma implicância necessariamente, mas é a maneira como ele lida com as situações. É a maneira, por exemplo, que ele encara os compromissos, a palavra dele. E o que eu percebo é que tem valor nisso. Por isso que eu gosto muito de usar a validação dos sentimentos. Procure entender o que está causando esse comportamento mais irritado, mais raivoso na pessoa. Tente olhar para o seu comportamento, que pode ser o gatilho dessa raiva, desse sentimento do seu parceiro ou da sua parceira, e tente ali, de alguma forma, acolher. Dá um abraço, uma palavra de apoio, para que a pessoa não se sinta tão inadequada assim. Isso funciona muito porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente oferece esse apoio para a pessoa que está sentindo tudo aquilo. E eu não estou dizendo que precisa ser ali na hora, né? Na hora da discussão, em que os dois estão com a cabeça cheia, estão sendo bombardeados por sentimentos. Mas normalmente quando a gente acolhe o outro, esse outro ele se sente aceito, ele se sente compreendido, ele se sente amado. E aí a tendência é justamente o contrário, ele passa a se policiar mais, ele passa a ter um controle maior desses sentimentos que ele tem, ele se policia mais, ele tenta encontrar estratégias para lidar com a raiva, porque, enfim, ele não vai ser rejeitado, abandonado pelo parceiro ou pela parceira por ser desse jeito. Por isso que é importante a gente conduzir, né, a situação dessa maneira para evitar chegar num desgaste maior da relação, num comportamento mais agressivo, agressões físicas, agressões verbais mais intensas, porque aí é preocupante. Então, o quanto antes a gente agir na causa, o resultado é muito mais positivo. Outra coisa também que eu percebo no consultório, parece que o casal que briga, independente quem começou, quem ficou irritado, eles têm uma ideia de que eles não podem ficar juntos, né? De que eles não se gostam, porque afinal de contas, o outro não tá me aceitando, ele tá brigando comigo constantemente, ele tá me criticando, ele não me aceita do jeito que eu sou. Então significa que ele não gosta de mim. E, gente, isso são apenas comportamentos. O tempo todo na nossa vida,
os nossos valores, as nossas expectativas, as nossas necessidades vão ser violadas. A gente vai lidar com isso, né? Vai se deparar com isso constantemente. E a gente não consegue mensurar se a gente é amado ou se a gente não é amado apenas por isso. É um conjunto de variáveis. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, esse sentimento que a pessoa tem de irritabilidade, de raiva, diz muito mais sobre a história de vida dela, sobre as dores emocionais dela, que precisa muito mais de compreensão, de colo, de amparo, de acolhimento do que qualquer outra coisa. Julgamento, julgar a pessoa que sente raiva, criticar a pessoa que sente raiva, eu vejo que não é a melhor saída. Então, tente pegar essas dicas e aplicar na sua relação conjugal. E depois você me conta se funcionou para vocês. Deixa aqui nos comentários, podem compartilhar experiências, situações. É sempre muito rico ouvir vocês, tá bom? E se vocês também tiverem sugestão de tema, conta pra mim aqui nos comentários também. Um beijo grande e até o próximo vídeo.